Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. Finalmente estou de volta em casa, né? Como é bom estar em casa. Pô, foi legal demais esse final de semana em Recife, ainda mais com a vitória do Vasco, né, para coroar o final de semana, para ser ainda melhor. Então, só agradecer mesmo a galera de Recife, da Vaz Recife, os amigos que fiz lá, enfim, foi muito maneiro mesmo. Final de semana muito bacana. Agradecer o meu parceirão Júnior Viana, que deu muita moral lá em Recife. Enfim, agradecer o Nilo também, que me recebeu bem demais aí na capital pernambucana, e tamo junto, cara. Pô, uma das melhores coisas aqui do canal é poder fazer amizade aí com tantos vascaínos Brasil afora e poder ser bem recebido aonde eu piso, graças a Deus. Então, só agradecer mesmo. Mas não tem nada melhor também do que chegar em casa, né, meus amigos? Como é bom estar em casa. Já tava com saudade da minha cama, do meu cachorro, enfim, vambora. Vamos falar de Vasco, vamos atualizar aqui as informações do Gigante da Colina. Afinal de contas, é para isso que você está aqui, né? Para saber sobre o Gigante da Colina. Meus amigos, olha só. O Vasco anunciou hoje de forma oficial a contratação do Carlos Cuesta. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre os valores também dessa negociação. A gente vai falar sobre o Figueiredo anunciado de forma oficial por uma equipe lá do futebol de Portugal. A gente vai falar sobre a arbitragem também, que ontem prejudicou bastante o Vasco, né? Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Você, torcedor vascaíno que perdeu as promoções que a Viriato Corretora de Seguros lhe forneceu no mês de agosto, fique tranquilo, temos uma excelente oportunidade para você no mês de setembro. Apenas nesse mês, você ainda terá uma condição exclusiva conosco, 30% de cashback na primeira mensalidade de plano de saúde e plano odontológico. Chega a se preocupar com seu coração nas vitórias sofridas do Vascão. Entre em contato agora com o telefone que aparece aqui na tela e fale com os nossos especialistas. Bom, meus amigos, vamos então começar falando sobre reforço anunciado, né? Porque o Vasco acertou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta. Não chega a ser uma novidade, né? A gente já tinha comentado sobre isso aqui nos últimos vídeos, né? A situação do Carlos Cuesta, 2 semanas atrás, estava definida para ele vir para o Vasco, depois o Spartak de Moscou entrou na jogada, acabou levando, entre aspas, o jogador, né? Levou a melhor na disputa. Na hora de assinar o contrato, deu errado, e aí o jogador ficou livre de novo para negociar, aí o Vasco foi atrás e conseguiu sacramentar essa negociação do Carlos Cuesta. No vídeo da parte da manhã, que eu gravei no improviso ainda lá em Recife, o Carlos Cuesta já tinha chegado, né, no Rio de Janeiro, já tinha falado ali como jogador do Vasco, mas o anúncio oficial ainda não havia acontecido, né? Mas hoje o Vasco anunciou, agora à tarde, de forma oficial, a chegada do Carlos Cuesta. No site oficial, o Vasco publicou que acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025, o zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos de idade. Ele desembarcou no Rio de Janeiro na noite do último domingo e assinou o contrato com o Gigante da Colina até o final de 2026. O jogador chega por empréstimo com opção de compra junto ao Galatasaray da Turquia. Natural de Kidibó, Carlos Cuesta iniciou a carreira no Atlético Nacional da Colômbia, onde teve destaque logo que chegou ao time profissional. Ainda jovem, foi vendido para o futebol da Bélgica e o bom desempenho levou a ser convocado para a seleção colombiana. A Bélgica, ele despertou interesse, né, do Galatasaray da Turquia e fechou com os turcos. Acabou que lá na Turquia ele não conseguiu se adaptar, né, e agora retorna ao futebol sul-americano, vindo para o Vasco da Gama. O Galatasaray divulgou ali no seu site oficial os valores, né, dessa transferência, muita transparência, né, do Galatasaray, colocando tudo ali publicamente, como foi a transferência do Carlos Cuesta. O Galatasaray divulgou esses valores e colocou o seguinte, ó: o Vasco vai pagar 750 mil euros
por 6 meses de empréstimo, né? Ou seja, 4,7 milhões de reais por 6 meses de empréstimo. Depois o Vasco vai pagar mais 2,25 milhões de euros pela renovação do empréstimo até o final de 2026, ou seja, cerca de 14 milhões de reais, né? Ou seja, do empréstimo até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, o Vasco vai pagar 19 milhões, né, pelo jogador. Primeiro 4,7 milhões, depois 14,3, ou seja, 19 milhões pelo empréstimo até o final da temporada que vem. E depois, caso o Vasco queira adquirir o jogador de forma definitiva, o Vasco terá que pagar ali 36 milhões de reais. Ou seja, uma contratação aí, se o Vasco sacramentar lá na frente, de mais ou menos aí uns 55 milhões de reais, né? Um baita investimento. Bom, se o Vasco depois exercer, né, essa compra aí por mais 36 milhões, significa que o Carlos Cuesta veio, jogou muito, comeu a bola e virou um jogador fundamental, né? Tomara que aconteça. Se o Vasco exercer a compra lá na frente é porque deu tudo certo. O Galatasaray também informou que o salário, né, do jogador será pago de forma integral pelo Vasco. O Vasco vai pagar todo o salário do atleta. Carlos Cuesta vai usar a camisa de número 46 no Vasco da Gama. Hoje, no anúncio oficial, ele estava vestindo a camisa de número 46. Eu quero a sua opinião sobre essa chegada do Carlos Cuesta. Quero saber se você está animado, se é um jogador que te empolga. Acho que ele chega para ser titular, né, nessa zaga do Vasco. Acho que a zaga do Vasco vai ser Robert Renan e Carlos Cuesta. Vamos aguardar. Enfim, agora é esperar, né, ele está à disposição do Fernando Diniz. Acredito que para a próxima partida, né? Aliás, o jogo contra o Botafogo não, porque como ele só agora que ele foi regularizado, né, não vai estar apto para o jogo contra o Botafogo na volta da Copa do Brasil. Só se o Vasco avançar para uma semifinal, aí sim ele vai estar apto a jogar. Mas para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Ceará, o Carlos Cuesta bem provavelmente já vai estar aí à disposição do Fernando Diniz. Bom, vou falar agora aqui sobre atacante, um atacante que deixou, né, o Vasco recentemente. Figueiredo estava emprestado ao América de Minas Gerais e foi anunciado agora como novo reforço do Alverca de Portugal. Jogador de 24 anos, chega para reforçar essa equipe da segunda divisão portuguesa, né? O jogador pertencia ao Vasco, o Vasco recebeu essa proposta do Alverca, aceitou, o América igualou a proposta, o Vasco aceitou também, mas o Figueiredo decidiu por assinar com o Alverca de Portugal. Bom, meus amigos, para encerrar esse vídeo, eu vou falar rapidinho sobre a arbitragem aqui, tá? Porque o que aconteceu ontem na Ilha do Retiro foi um absurdo. Não está repercutindo muito porque o Vasco ganhou o jogo, né? Mesmo sendo garfado, o Vasco ganhou o jogo, então não virou muita polêmica, né? Mas o Vasco passou muito perto de ser duramente prejudicado, né, nesse jogo contra o Sport. Eu acho que o Vasco deveria se posicionar, emitir uma nota oficial contra a arbitragem de ontem, contra o Rafael Claus. O que ele fez ontem, cara, foi um erro muito grave. Até a entrevista que o Lucas Freitas deu, né, no intervalo, falando que um erro daquele compromete, né, a carreira de um jogador, compromete a correria ali dele, dos companheiros, o objetivo que todo mundo tem. Ninguém tá ali brincando, né? Todo mundo tá ali trabalhando. Então o erro grave daquele prejudica todo mundo e poderia ontem ter prejudicado muito, né, o Vasco. Era uma vitória ontem fundamental para o Vasco. E o pênalti dado pelo Claus, gente, pelo amor de Deus, não foi absolutamente nada. Um dos maiores absurdos que eu já vi na arbitragem brasileira recentemente. E está sendo pouco comentado, exatamente porque o Vasco ganhou o jogo. Mas eu acho que é nesses momentos que a gente tem mesmo que reclamar da arbitragem. Não é reclamar só quando perde. Ganhou o jogo, mas foi prejudicado. O Vasco tem que se posicionar, não pode ficar assim. Não pode deixar para lá. Acho que o Vasco deveria, né, vir publicamente e se manifestar contra o que aconteceu ontem. Porque prejudicaram o Vasco, ainda bem que dentro de campo o próprio Lucas Freitas deu a volta por cima, fez uma partidaça, sofreu um pênalti, evitou o gol do Sport no final, que seria um empate. Mas enfim, poderia aí, ontem, se o Vasco perde o jogo, por exemplo, manchar aí o Lucas Freitas. A responsabilidade de ficar em cima do jogador. Enfim, muito grave o que fez o Claus ontem. Mais grave ainda, o VAR, né? Era pro VAR ter chamado. Um absurdo, né? O VAR não ter chamado o Claus para analisar a jogada. Enfim. É isso, meus amigos, só um desabafo também, vou ficando por aqui, vou descansar que eu tô cansado demais, né? Enfim, cheguei agora há pouco de Recife, então tô bem cansado. Um abraço aí pra todo mundo, saudações, deixa o like, se inscreva, tá? Se você não for inscrito, se inscreva, seja muito bem-vindo. Tamo junto, valeu.